Fala rapaziada, eu sou o David e no vídeo de hoje vou atualizar a lista completa com os melhores tablets para você comprar atualmente, dividindo por faixas de preço e níveis de desempenho, desde modelos de entrada até modelos de topo de linha. E é claro, também vou falar sobre compatibilidade com canetinhas, tecnologias como rejeição de palma, sensibilidade à pressão e muito mais. E só lembrando que todos os links dos produtos estão na descrição, inclusive os das canetas citadas. Se você comprou pelo meu link, além de garantir agilidade e praticidade, você acaba apoiando o canal. Então sem mais enrolação, já bora pro vídeo. E a primeira categoria aqui, de tablets até R$1.000, a gente tem o Samsung Galaxy Tab A9, custando em média R$800. Ele tem uma tela de 8.7 polegadas TFT, um processador Helio G99, ótimo para a faixa de preço, marcando 350 mil pontos no AnTuTu. Ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, com a bateria de 5.100 mAh, com a duração média de 4 a 7 horas. Os positivos dele é que ele tem bom desempenho geral pelo preço, e os pontos negativos é que ele tem pouca RAM, tela inferior e não tem suporte a S Pen. Porém, é o mais barato que ainda entrega uma experiência decente, mas com limitações visíveis. E aqui partindo para a categoria de R$1.000 a R$1.500, a gente tem o Samsung Galaxy Tab A9 Plus, custando entre R$1.000 a R$1.300. Ele tem uma tela de 11 polegadas TFT de 90 Hz, com processador Snapdragon 695, batendo 410 mil pontos no AnTuTu, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Ele tem uma bateria de 7.000 mAh e não tem suporte a S Pen. A gente também tem o Huawei MatePad 11. Ele custa algo em torno de R$900, tem uma tela de 11 polegadas IPS de 60 Hz, com processador Kirin 710A, batendo 261 mil pontos no AnTuTu, com 4 a 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento, com a bateria de 7.700 mAh, com autonomia de até 10 horas. Ele é compatível com a caneta M Pen Lite, sem Bluetooth, com rejeição de palma. Ele é um tablet muito completo pelo preço, ideal para quem quer caneta com tecnologia avançada sem gastar muito. Agora indo aqui para a categoria de R$1.300 a R$1.600, a gente tem o Redmi Pad, com preço entre R$1.300 a R$1.400, com a tela de 11 polegadas IPS de 90 Hz. Ele também tem um processador Helio G99, batendo 410 mil pontos no AnTuTu. Tem 4 a 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, e uma bateria de 8.000 mAh, sem suporte oficial à caneta, com rejeição de palma. A gente também tem aqui o VIT T10, custando R$1.400. Ele tem uma tela de 10,4 polegadas 2K IPS, com processador Unisoc T616, batendo 260 mil pontos no AnTuTu. Ele tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, e vem com teclado e case, e sem compatibilidade real com canetas profissionais. E agora indo aqui para a categoria de R$1.400 a R$1.700, a gente tem o Redmi Pad 2, com preço médio entre R$1.400 a R$1.600. Ele tem uma tela de 11 polegadas IPS 90 Hz, com processador Helio G99, batendo 410 mil pontos no AnTuTu, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, com a bateria de 9.000 mAh, compatível com Redmi Smart Pen, com rejeição de palma e pressão. A gente também tem aqui o Samsung Galaxy Tab S6 Lite, e o preço recomendado dele é até R$1.800, com a tela de 10,4 polegadas TFT 60 Hz, com processador Exynos 1280, batendo 415 mil pontos no AnTuTu, com memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 ou 128 GB, com a bateria de 7.040 mAh. Já vem com S Pen e capinha, e mesmo com 4 GB de memória RAM, é muito equilibrado e ideal para estudos e desenho. Agora indo para a categoria de R$1.800 a R$2.300, a gente tem o Lenovo Tab P12, com preço entre R$1.800 a R$2.000. Ele tem uma tela de 12.7 polegadas IPS com resolução 3K e 60 Hz, com processador Dimensity 7050, batendo 520 mil pontos no AnTuTu, com memória RAM de 8 GB e 256 GB de armazenamento, com a bateria de 10.200 mAh, compatível com Tab Pen Plus via Bluetooth. A gente também tem o PocoPad e o Xiaomi Pad 6 Pro, que são idênticos, com preço entre R$1.900 a R$2.100, com tela de 12.1 polegadas IPS 120 Hz e 2.5K, com processador Snapdragon 7S Gen 2, batendo 600 mil pontos no AnTuTu, com memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB e com bateria de 10.000 mAh, compatível com Redmi Smart Pen. E agora indo para a categoria de R$2.000 a R$2.500, a gente tem um iPad de nona geração. A versão de 64 GB custa R$2.000, com a tela de 10.2 polegadas Retina com 60 Hz, com processador A13 Bionic, uma memória RAM de 3 GB e uma bateria de 10 horas, com suporte ao Apple Pencil 1. Uma alternativa é a caneta Penoval WB, que custa R$200. Também tem um iPad de 10ª geração, sendo a versão de 64 GB custando R$2.300, com a tela de 10.9 polegadas IPS, com melhor reprodução de cores, com processador A14 Bionic e 4 GB de memória RAM. E a mesma observação sobre caneta e armazenamento. Agora a categoria de R$2.300 a R$2.800, a gente tem o Samsung Galaxy Tab S9 FE, com preço entre R$2.300 a R$2.800. Ele vem com a tela de 10.9 polegadas IPS 90 Hz, com processador Exynos 1380, batendo 840 mil pontos no AnTuTu e com memória RAM de 8 GB e 128 GB de armazenamento, com a bateria de 8.000 mAh. Já vem com S Pen e case tipo origami. Ele tem uma compatibilidade
qualidade cunhada Samsung, modo DeX, edição de imagem e etc. Para mim, é o tablet Android mais completo e custo-benefício da atualidade. E aqui um top de linha barra alternativa híbrida, a gente tem o Xiaomi Pad 7, custando entre R$ 2.400 a R$ 2.600. Ele tem um processador Snapdragon 7 mais Gen 3, batendo 1 milhão de pontos no AnTuTu, com a tela de 11.2 polegadas IPS de 144 Hz, com 8 ou 12 GB de memória RAM, compatível com o Xiaomi Focus Pen, que custa R$ 350. A gente também tem o Galaxy Book 3/4 360, com preço a partir de R$ 5.000. Notebook 2 em 1 com tela, touch e suporte a S Pen, com processador Core i5 de 12ª geração no Book 4, com a memória RAM de 16 GB e o SSD de 512 GB, com autonomia de até 21 horas e com a tela Super AMOLED. É uma experiência de tablet com a potência de um notebook Windows. Então o vídeo foi esse. E aí, curtiu a lista? Só lembrando que o link de todos os produtos vão estar aí na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se ficou em dúvida ou quer saber qual o melhor modelo para você, comenta aí que eu respondo geral. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Falou!